Oi, gente, bom dia. Só esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal acabar de entrar, aí a gente começa, tá bom? Acho que eu vou ir começando, né, para respeitar também o horário e tal. Vou ir apresentando o setor, me apresentando, aí conforme o pessoal for chegando, eles vão pegando aí a apresentação. Então, gente, bom dia. Meu nome é Maria Beatriz. Eu sou intérprete educacional no NAP. Eu vou inverter, que geralmente eu apresento o setor, vou falar primeiro, fazer minha autodescrição. Como eu já disse, eu sou intérprete educacional, eu estou formando agora em psicologia também. Eu sou uma mulher preta, hoje eu estou de cabelo amarrado, cacheado. Eu uso óculos e estou com uma blusa de gola bege. Bom, vou apresentar o NAP, para quem não conhece, é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão do UniBH. Nós trabalhamos, como já diz o nome, né, com inclusão, diversidade, adaptação em questões de deficiência. Nós fazemos também apoio psicopedagógico com atendimentos individuais voltados para gestão de tempo, organização, estratégias de estudo. Então, quem aí for do UniBH, o serviço é disponível para os alunos. Ao longo do evento, a gente vai deixando aí os nossos contatos, as formas de fazer a solicitação, e é isso. Hoje eu estou aí com Bela, Elô está na interpretação, tem Tabata também. Sintam-se à vontade, todo mundo, para participar, abrir microfone, câmera, mandar no chat. É um diálogo bem aberto, então pode ficar todo mundo aí à vontade para participar. Eu vou pedir para o pessoal ir se apresentando, o pessoal do Grupo Marte pode ir dando início aí, se apresentando, depois Ian também pode se apresentar, para depois a gente começar com as falas. Pode ser? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou começar aqui então, Lucas, Beleza. e agradecer primeiro a Maria, né, que fez o convite pela página do Marte. É sempre bom, assim, sabe, quando tem outros espaços para a gente estar podendo levar essas discussões, né, que tem dentro do grupo. Foi nesse ano mesmo que começamos a sair um pouco das nossas rodas, né, assim, de fazer rodas com outras pessoas, umas rodas de conversa. Meu nome é Vinícius Viana, sou artista plástico, sou graduando em artes plásticas na UENG, né, na Escola Guiá. Eu já tenho um trabalho de performance sobre masculinidade, né, já consegui efetuar duas performances com esse tema. E foi por esse caminho, assim, que eu conheci o Marte, né, e que eu me
aventurei com o Hugo, né, que é um dos criadores do Marte, que não está presente aqui hoje. E é isso, assim, que eu tenho de falar. Quem sou eu? Eu vou passar para o Lucas. A gente criou uma breve apresentaçãozinha, assim, do que é o Marte e o conceito, assim, que a gente está trabalhando hoje, né, em algumas dinâmicas e rodas. Obrigado, gente. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou fotógrafo, documentarista e publicitário. Junto com o Após, vim representando aqui o nosso grupo de masculinidades, Marte e Masculinidades e Afetos. Na verdade, foi uma junção de dois grupos. O Marte já existia, se não me engano, desde antes da pandemia, e o Masculinidades ele surgiu no início do ano passado, se não me engano. O Siddhartha, que é um músico de BH, um artista de BH, ele propôs isso através das redes sociais dele mesmo, assim, esse encontro, esse debate, essa conversa, e abriu assim o espaço para quem quiser participar, para se incluir nesse grupo, é, quase um coletivo, assim, a gente constrói muita coisa junto, né, dentro desse universo da masculinidade. E a partir daí a gente criou um grupo do WhatsApp, se juntou virtualmente, né? E muito inspirado também num outro grupo que chama Memo, que tem um podcast, que tem, enfim, vários vídeos aí disponíveis, que também é um grupo de masculinidade, se não me engano, do Rio de Janeiro, que tem essa ideia de, enfim, de unir diversos assuntos que envolvem esse universo, desde a paternidade, desde a sexualidade, desde os cuidados pessoais, enfim. E depois a gente viu que, infelizmente, assim, acho que muita gente tem interesse, mas pouca gente, de fato, participa das reuniões, participa dos encontros. E como uma forma também de unir forças, a gente se juntou ao Marte e hoje em dia formamos um grupo só. E, bom, vamos para a apresentação? Tá, achei Eu que vou só pedir só só para o Ian, se ele puder só se apresentar rapidinho, que é o outro convidado, aí depois a gente passa a fala para vocês e chique depois para demais. ele. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ian Brandão, né? Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar fazendo parte desse espaço de troca com vocês. Então, eu me identifico, né? Me reconheço enquanto um homem trans, pansexual, como trouxe na própria descrição, né? Gosto muito de trazer esses marcadores sociais da diferença, porque eles falam um pouco, né, da minha história, assim, questões que me atravessam, e aí vocês vão poder entender as causas que mais me movimentam, né? Então, eu tenho formação em psicologia, que eu coloco aí como minha profissão, tenho muita identificação, e atualmente atuo, né, num centro socioeducativo, trabalho com adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação, vulgarmente conhecido como cadeia, mas não é cadeia, tá, gente? E aí eu trabalho com meninas adolescentes, né? Meninas cis e meninas trans e travestis e homens trans que estão, né, nessa medida. E os temas que eu mais me interesso em estudar, em fazer parte, são questões relacionadas ao público LGBTQIAP+, gêneros e sexualidades, juventude e o sistema socioeducativo, né? Políticas públicas e direitos humanos. Estou com uma ótima expectativa para essa manhã, assim, já estou interessado, porque eu não conheci o grupo dos meninos que eles vão apresentar aí, e eu espero que seja uma manhã agradável e produtiva para todos e todas nós. Obrigado. Obrigada, Ian. Então, meninos podem ficar à vontade. Massa demais.
Deixa eu descobrir como é que compartilha aqui, porque eu não, geralmente eu não uso muito o Zoom, não. Alguém consegue me dar? Nesse quadradinho verde embaixo aqui, share screen. Aham, no Isso, centro da tela, né? Óbvio. apareceu. Chegou. Tá aparecendo para vocês aí? Beleza? Sim. Tá, tá. Então eu vou falando aqui, olha, aí qualquer coisa você entra, então. Beleza. Então, gente, essa é a nossa logo. Criamos ela esse ano também, por conta de, de querer formar um grupo mais sólido, né? Assim, precisa de uma identidade, né? Sentir uma necessidade disso. E também porque juntou, né, como o Oli falou, dois grupos, né, o Masculinidades e Afetos e o Marte, né, o Masculinidades e Afetos em 2020, durante a pandemia, e o Marte em 2018, né, com algumas inquietações entre amigos. Só que também, como o Oli falou, é muito difícil reunir os homens para poder ficar conversando sobre masculinidade, sobre emoções, sobre inquietações, sabe, assim, tipo, bem difícil, sabe? Tipo, manter o grupo, é, às vezes tinham 20 pessoas na reunião e às vezes tinha duas, né? Tipo, sei lá, eu e Oli, eu e Hugo, Oli e Hugo, sabe? Então, é um processo que, por isso que a gente está expandindo também, sabe? Querendo chegar em outros lugares para ver se traz mais pessoas para o diálogo, né? Porque a diversidade é sempre massa, assim, para essas conversas. Eu estou falando muito rápido ou tá massa aí para intérprete? Tá de boa? Uhum. Tá bom, vou continuar. Aí eu coloquei algumas fotos aqui. Esse aqui foi um encontro que a gente fez recentemente lá em Pirapora, em uma construção que está tendo lá de esqueci o nome, de energia solar, né? E foi muito interessante, assim, de fazer esse encontro por lá, porque foram com homens que nunca tiveram contato, né, assim, com masculinidades. Gente, um segundo. Olha, continue, minha avó tá me chamando aqui. Deixa eu ver o que que ela quer. Coisas de rolê. Tá, eu sigo, eu sigo, eu sigo. É, bom, então, como o Após ia dizendo, a gente foi convidado, a gente, na verdade, o grupo surgiu, essa junção, né, foi uma forma muito intimista, assim, a gente criou uma relação de confiança muito grande, assim, que é difícil você ver e presenciar entre homens, assim, né, esse espaço para conversar sobre coisas que a gente não conversa geralmente. E talvez também a virtualidade, de certa forma, confortou um pouco para esses assuntos, porque não era cara a cara, olho no olho, né? Tinha essa distância da tela, assim, a gente se sente mais à vontade, talvez. E, e aí esse convite inclusive, para levar esses nossos encontros para um grupo de funcionários, homens dessas empresas, a gente confessa assim que foi até um pouco Surpreendente. surpreendente, deu até um pouco de frio na barriga, assim, eu diria, porque a gente não imaginava que chegaria a essa proporção, ao mesmo tempo a gente via como, e ainda vê como algo muito importante, né? Algo que a gente precisa acatar e não pode deixar passar essa oportunidade, assim, de levar essa roda de conversa, esses assuntos, para esses homens que não têm muito acesso, assim, né? E, bom, pode seguir aí, Aposto. É isso. Gente, desculpa, né, porque a máquina ali inundou o quintal. Mas depois eu vou lá olhar isso. Mas, enfim, gente, foram dois encontros com duas turmas diferentes, né? Duas equipes. E foi massa e triste também de perceber que os homens estão muito atolados, sabe? Assim, a gente percebeu que houveram falas que teriam que ser faladas em terapias, assim, tipo, falas bem fortes, sabe? E assim, foi uma constatação, né, para o que a gente sempre está conversando. Então, foi muito massa por isso e perceber que foi um espaço, assim, de plantar realmente sementes para uma percepção que precisa ser cuidada, né, assim.
Não precisa ir muito longe para ver que precisa que precisa que os homens conversem, sabe? Sobre as suas emoções e até o conceito que a gente vai trazer, assim. E aí eu coloquei essas fotos porque foi a nossa retomada também às atividades presenciais, né? Ficamos 2 anos online, né, assim, e essas retomadas presenciais foram ótimas, assim, tipo, dá um outro fluxo, né? Esse aqui, que estão nas fotos, foi uma roda que fizemos junto com outro coletivo que eu participo, do Psicoativos, que é uma galera que anda de bike em BH. Então, quem anda de bike aí está super convidado para colar junto também. E fizemos essa roda com os homens e foi também muito massa, né? Assim, só que, no fim dessa roda, convidamos os homens para colar junto com a gente, poucos colaram, quase nenhum, sabe? Então, assim, existe uma relutância em estar dialogando sobre esses assuntos. Aí também uma foto da galera. Isso aqui é o único print que a gente tem, o único deles, das reuniões online, sabe? Então, é bem menos pessoas, mas essas pessoas estão sempre participando. Agora eu vou falar um pouco sobre esse conceito da caixa. Né? Assim, a gente preparou esse conceito para... Após, só antes de começar o conceito, só queria acrescentar, porque nessa atividade que a gente levou, a nossa roda para essa empresa, foi interessante também pensar que eles estavam no ambiente de trabalho, né? E, enfim, em Recife tem uma roda que também faz esses encontros, e eles fazem num bar, por exemplo. Acho que eles estão acostumados a ir beber num bar, e aí eles fazem na laje de um bar e tal, esses encontros, levando um pouco essa conversa para os ambientes que os homens estão mais à vontade, ou pelo menos estão mais falantes, e acho que é interessantíssimo isso, assim, também, da gente estar ocupando esses lugares, não que as pessoas venham para a roda em si, como se ela fosse um lugar físico, né? Mas que a roda chegue nesses lugares onde os homens estão e onde os homens não estão conversando sobre isso, geralmente, entendeu? Então, acho que é interessante isso também. E, e aí pensar, e essas conversas, elas proporcionam, assim, reflexões e até insights, né, eu diria, da criação, de atitudes que a gente já teve, de a gente até brinca muito assim, né? Porque que a roda ela não dá um certificado para nenhum homem para de desconstrução, nada disso. Na verdade, a gente está ali construindo, né? Construindo em conjunto e debatendo e compartilhando e sempre com algumas regrinhas básicas e mínimas assim de respeito, de tanto de respeito ali na hora, como também de não sair compartilhando coisas que as pessoas não querem que sejam compartilhadas fora da roda, né, por exemplo. E, bom, acho que o principal é criar esse ambiente, assim, de afeto, de conforto, para justamente homens que nunca tiveram acesso a isso, que nunca tiveram oportunidade e que muitas vezes se prendem, né, vão matutando isso dentro deles mesmos e acabam crescendo e virando coisas piores, assim, tomando atitudes erradas e tal, que eles tenham essa oportunidade, esse ambiente de compartilhar essas coisas, até dúvidas, é, assim, quem somos nós para também corrigir ou tirar dúvida, acho que é todo mundo crescendo junto ali, mas, enfim, que seja um ambiente propósito, que o propósito do ambiente seja esse, assim, né, desse compartilhamento sem medo, assim. Pode seguir. É isso, assim, né? Esse ambiente são algumas regras que a gente tem que para deixar que seja confortável falar, né? Falar todas as inquietações, né? Tem até aquele termo, né? Olha, homens incomodados, né? Que é o termo que o grupo Memo utiliza e que a gente também apropriou, né? E usa também. Esse tema, a caixa do homem, esse conceito da caixa do homem, eu acho que é o princípio de qualquer discussão sobre as masculinidades, né?
Aí eu coloquei assim, quem que foi, né, na década de 80, o educador Paul Kivel, ele criou esse termo, né, a caixa do homem, a partir de um trabalho que ele desenvolveu entre adolescentes, e ele percebeu que existiam algumas regras, né, assim, entre os homens do que é ser homem, né, e do que não é ser homem, né, assim, até que limite que você pode ir para você se manter um homem, sabe, tipo, criando uma caixa mesmo. No meu trabalho de performance eu gosto de comparar essa caixa como uma jaula ou um escudo, né, que vai cada vez te asfixiando mais, sabe, porque não cabemos dentro dela. Isso é um fato, sabe? Então, dentro dessa caixa, existe todo esse padrão do que é ser homem, imposto socialmente, heterossexual, né, fisicamente apto, corajoso, forte, né, de prontidão sexual, não demonstra emoção, não chora, que é um trabalhador, viril, com muita grana, sabe? Aquele homem forte, assim, aquele homem da propaganda da Renner, né, da Riachuelo de 2010, assim, sabe? Bem essa característica dessa caixa, né? E dentro e fora dessa caixa do homem, tem todas as outras palavras que são tipo bicha, nerd, criado com vó, fracote, gay, cuidadoso, menininha, covarde, né, assim. E você vê, né, que alguma dessas que são xingamentos, né, para esses homens, na verdade, são coisas importantes para se ter na vida, né, assim, cuidado, né, assim, demonstrar emoção, saber falar do seu afeto, né, assim, e aí é um pouco disso, assim, sabe, dessa prisão criada, né, pelos próprios, como se fosse um pacto social do que é ser homem, né? E ficar dentro dessa caixa provoca tudo isso que estamos vendo, né? Tudo isso todas as consequências de manter esse sistema patriarcal dentro da sociedade. Aí eu coloquei aqui alguns dados, né? Que mostram essas consequências, né? Assim, de manter esse conceito e continuar dentro dessa caixa, né? Assim, de não tentar sair dela, né? E 8 em cada 10 homens reconhecem que cuidam um pouco da própria saúde e gostariam de mudar. 45% dos homens gostariam de se expressar de modo menos duro ou agressivo. 45% gostariam de não se sentir obrigatoriamente responsáveis pelo sustento financeiro da casa. 54% gostariam de ter mais tempo para se dedicar aos hobbies e prazeres da vida. E esses dados, né, como eu falei também, esse trabalho que a gente fez na Fundes, eles não precisa estar procurando dados, né? É só olhar para o lado mesmo e você consegue enxergar todas essas questões, né? E um dos assuntos mais tocados lá foram assuntos familiares, realmente de sustento da casa, de não querer levar os problemas do trabalho para casa, aí chega em casa, toma banho, fica de cara emburrado assistindo futebol, né, vendo televisão, o que é a pior forma de agressão é o silêncio para mim, né? E essas são algumas das consequências das inúmeras, né, de se pesquisar manchetes com o nome homem no início, um trabalho que a gente fez de ver o que o Google nos dá, é só bizarrice, assim, né, e coisas, assim, extremas, sabe, tipo, então, tudo isso está envolvido dentro dessa caixa do homem, por isso que eu digo que um dos primeiros passos e assuntos, assim, a serem destrinchados em grupos de masculinidade é esse conceito do que é homem, né, esse conceito da caixa do homem, porque daí existem vários outros subassuntos que dão para se desdobrar a partir daí. Gente, eu vou tentar não me delongar muito, para abrir para a roda, que é o mais interessante. E aí eu coloquei aqui, quem quiser tirar um print da tela, são questionamentos, né, para pensar, né, como essa caixa do homem agiu e age na nossa vida. E sei lá, jogo a proposta, né, para vocês, homens que estão por aqui, de pegar essas perguntas, respondê-las mesmo, assim, ou marcar uma reunião com um amigo,
né? E discutir essas perguntas, né? Dar uma vasculhada mesmo, para entender como age na nossa vida, porque às vezes é muito intrínseco, assim, que nem percebemos que realmente estamos agindo conforme essa caixa, sabe? Porque desde pequenos estamos agindo como, né? E tudo isso que eu falei, eu não tirei da minha cabeça. Tem um site que chama Papo de Homem. É uma galera que já está trabalhando com masculinidade há muito tempo, e o site deles é recheado de informação, assim, eu entro lá, eu fico doido, porque tem link, aí ele fala de uma coisa, aí tem um link, aí eu vou para outro link, aí na outra página tem outro link, aí na hora que você vê tem 30 abas abertas, sabe? Então eu indico muito esse site. Foi de lá que a gente tirou todas essas informações e de lá também que a gente tirou as dinâmicas que levamos para outros homens e fora da nossa roda, né? E deixar um convite, né, a quem se sentiu incomodado, a entrar em contato com a gente. Esse ano a gente já parou as atividades, né? Mas no próximo ano a gente volta. Esse ano tem um encontro presencial ainda, então quem quiser está super convidado já. No dia 12, eu acho, se não me engano, de dezembro, alguma coisa assim. Isso. Aí. É, só eu queria, na verdade, perguntar se tem como a gente criar um grupo para a gente compartilhar um pouco desse material também, link de documentários, de entrevistas, de podcasts, de textos, enfim, acho que é interessante todo mundo ter acesso, porque infelizmente a gente não vê muita gente tendo acesso a esse material. E também acrescentar na fala do Após muito dessa questão essa, esses dados que mostram que os homens estão insatisfeitos com algumas coisas, que 8 a cada 10 homens não compartilham as coisas em casa, enfim, acho que tem muito uma pressão dos próprios homens, né, que impede esse peso que impede eles de fazer essas coisas, vem muito dos outros homens, deles mesmos, às vezes, dos pais, enfim. Então, reconhecer um pouco isso também talvez seja o primeiro passo para conseguir se abrir mais com relação a isso, né? Bom, acho que é isso. Fica o convite, fica aberta essa roda também para cá e seguimos. Obrigada, gente. A fala foi maravilhosa. A Bela deixou aí no chat que a gente já tem um grupo dos eventos e tudo mais, que a maioria das pessoas que participam dos eventos ativamente aqui do NAP, eles já estão lá. Se vocês quiserem entrar, deixar seu material, os contatos lá, fiquem à vontade. E Cliquei no link aqui. Ian, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, Ian, gente, só um minutinho. Nós vamos só claro, trocar a intérprete aqui agora, rapidinho, tá? Ô, Tabata, você pode entrar agora. Só um minutinho que dá um probleminha aqui. Deixa eu ir, então, enquanto você entra. Na hora que você entrar, eu vejo aqui, eu paro, tá? Pode ir, Ian. eu vou até aproveitar e pedir para vocês me sinalizarem, tá? Se a fala estiver rápida, qualquer coisa, por favor, me sinalize aí para não dificultar esse trabalho maravilhoso de vocês. Então, gente, eu gosto muito de trabalhar com honestidade e eu vou falar para vocês o que eu falei com a Isabela agora há pouco. Quando ela me mandou o link, eu falei, Isabela, eu acho não, agora eu tenho certeza que eu tô ficando maluco mesmo. Eu jurava que o nosso encontro era amanhã, então eu não tinha muito me organizado, sabe? Eu acho que é até melhor, porque as coisas fluem mesmo. Mas eu gosto de me organizar porque eu falo muito, então elaborar alguns tópicos para não extrapolar, porque eu concordo muito com o que o Apos falou, que o melhor é esse momento de troca, né? O diálogo, assim. Então, eu elenquei alguns tópicos aqui, porque eu também quero trazer inquietações, assim, para trazer para esse momento de diálogo, e aí a gente vai conversando, ok? Aí nessa correria aqui eu coloquei algumas coisas, assim. E a primeira coisa que me veio à cabeça, né, quando a Isabela me fez esse convite, quando eu parei para pensar sobre o tema, é por que falar
sobre esse assunto é importante, né? Por que que nós estamos aqui, assim, reunidos para pensar sobre isso? E com essa inquietação, eu vou parafrasear a Rita Von Hunt, que é uma drag queen, uma educadora maravilhosa, que além de várias outras coisas que ela faz, ela tem um canal no YouTube que chama Tempero Drag, que eu indico para todas, todos e todos, que é realmente, assim, maravilhoso. Lá, quando ela vai falar sobre masculinidade tóxica, tá? Aí ela traz alguns apontamentos, assim. Ela fala, bom, eu fui no dicionário Micarelli, se eu não me engano, procurar a definição de masculinidade. E aí, o que que eu encontrei? Lá estava dizendo que masculinidade é o atributo do masculino ou másculo. Ou seja, né, a gente continua sem entender o que é, se a gente for tirar com base essa definição. Aí a gente vai mais a fundo. Vamos procurar, então, afinal, o que é ser másculo? Másculo é a característica própria do homem, vigoroso e viril. Opa, peraí. O que é ser viril? Viril é um adjetivo do próprio homem. Varão, varonil. E varonil? Varonil é corajoso, destemido, homem. Vocês percebem, né, que aí em cada conceito que a gente procura, todos têm pontuado o homem, né? E trazendo essas características. Aí traz a masculinidade é uma coisa do homem. O homem é o masculino. Aí a gente acaba não chegando em lugar nenhum, não é mesmo? Mas aí a gente pega as outras características e fala, opa, tá dizendo aqui que então ser homem é ser corajoso, é ser destemido, vigoroso. E ele é masculino. E aí, de acordo com essa fonte, né, e com o que é muito compactuado socialmente, qual que é o oposto do homem? Mulher. Apesar de eu não concordar que a gente trabalha com esses opostos, mas vamos pegar o socialmente compactuado, tá? E qual que é o oposto do masculino? O feminino. Então, se o homem é visto como corajoso, vigoroso e o destemido, a mulher, seguindo essa lógica de oposto, seria fraca, debilóide e covarde? Óbvio que não, né? Não faz muito sentido isso, assim. E a Rita também traz, né? Porque nesse vídeo que eu assisto dela, ela tá falando de masculinidade tóxica. E a partir do que foi dito até agora, eu acho que a gente cai nesse lugar, né? De repensar, afinal de contas, o que está sendo dito pela nossa sociedade, a nossa cultura, e de alguma forma a gente tem compactuado, né? Acho que a gente tem que falar um pouco. A gente escuta tanto esse termo ultimamente, masculinidade tóxica ou masculinidade frágil, e afinal de contas, como que isso é colocado como significado, né? O que significa isso? A masculinidade tóxica ou masculinidade frágil pode ser aprendidos então da seguinte forma: uma performance estereotipada de masculinidade, que por ser estereotipada é inatingível, é um ideal de masculinidade. E essa performance, ela é tóxica porque ela faz mal tanto para quem busca para si esse ideal, quanto para quem valida para os outros que este é o ideal do que é ser homem, né? Do que é ter uma masculinidade, se identificar assim. E frágil porque qualquer coisa coloca em xeque, né? Afinal de contas, peraí, então ser homem, ser masculino, é ser viril, másculo. Então, qualquer coisinha, eu que estou aqui com uma camisa rosa, se a gente pegar a questão dos papéis de gênero, das expressões de gênero, opa, a masculinidade do Ian, então, já vai ser colocada em xeque. E é por isso que a gente traz, né, esse lugar da fragilidade, do tóxico. Aí eu vou aprofundar mais um pouquinho, assim. Quando eu coloco lá, nesse mesmo dicionário, o que é ser homem?
Um dos significantes é o ser humano do sexo masculino. Aí a gente volta de novo a tudo que eu disse lá, que está descrito como masculino. Só que aí tem uma nova palavrinha aí, sexo. Quando a gente vai olhar o significado de sexo, né, ele é colocado como o corpo genital, que são ou sexo ou corpo genital, são as características físicas dos órgãos sexuais e reprodutivos, uma classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas. De novo, né, essa questão aí baseada nessa dualidade, macho-fêmeas, baseadas em características orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos e genitais. E aí, quando está nessa divisão macho-fêmea, o macho, como que ele é colocado? Uma pessoa com cromossomos XY geralmente tem órgãos sexuais reprodutivos, testículos, espermatozoides, próstata, pênis e uretra. Mas aí a gente precisa, né, questionar isso um pouco, assim, porque ao contrário dessa crença popular, né, que é sempre colocada em vários discursos, a categoria sexo, ela não se configura nessa dualidade simples e fixa, né, entre os indivíduos, deste ou daquele sexo, reduzindo a esse binarismo, homem, mulher, macho, fêmea, mas sim a um contínuo e complexo de características sexuais, até porque nós temos aí também as pessoas intersexo, que tem, num sentido assim, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se a gente pegar o conceito, tem uma mistura do que é determinado como macho e como fêmea na configuração dessas pessoas intersexo. Então, não dá. A própria biologia, o próprio discurso social, ele entra em conflito, né, quando a gente vai trazer essas questões. E uma questão sobre mim aí, que também diz sobre não dá para a gente pegar esses significados e, de fato, encontrar um conceito. Na minha certidão de nascimento, por exemplo, ela é retificada, né? Eu fui lá por uma escolha e identificação minha. Gente, quando eu falei que sou homem trans, será que fica claro para todo mundo o significado? Pelo sim, pelo não, eu vou dizer assim, né, de forma bem objetiva o significado. O homem trans é aquela pessoa que se reconhece como sendo do gênero diferente do que lhe foi atribuído pela sociedade ao nascimento. O que é isso, né? Quando eu nasci, a sociedade, o médico olharam para a minha configuração biológica, por eu ter uma genitália dita como feminina, por eu ter uma vagina, falaram, opa, é uma menina. E aí eles tentaram, né, com que eu assumisse aí uma experiência, uma existência, eles colocaram que esse seria o meu objetivo nesse ambiente conosco, né, de assumir uma experiência do gênero feminino. Contudo, eu não me identifico assim. Então, eu sou um homem trans porque eu me identifico enquanto um homem, e aí eu assumo essa experiência e existência de gênero que se manifesta pelo gênero masculino, tá? Então, voltando, fiz um recorte, agora retornando para a linha de raciocínio. Na minha certidão de nascimento, tem lá o meu nome retificado, Ian Brandão Silva, e naquela partezinha lá que tem o sexo, tá masculino. Antes tinha feminino, eu retifiquei. E hoje eu tenho lá como masculino. E eu sou um homem e tenho uma vagina. Ou seja, o próprio documento que é trazido, né, pela sociedade como uma validação de quem sou eu, ele está dizendo que eu sou um homem, que eu tenho um sexo masculino. Então, vocês percebem o quanto que os conceitos são conflitivos? Porque, na verdade, a masculinidade ela não existe como algo pronto, fixo e acabado. E o homem, ele é um produto da sociedade. A masculinidade, ela é um problema social e cultural, porque é a gente que nomeia. Então, acho que é por isso que a gente traz esse questionamento hoje, porque a forma como a gente tem nomeado e o lugar que a gente tem colocado do que é ser homem, do que se identificar enquanto pertencente ao universo masculino,
não é bom nem para as pessoas, né, que se identificam dessa forma e nem para aquelas pessoas que validam que tem que ser dessa forma. Pelo menos até onde eu estou entendendo, né? E pelo um pouco do que os meninos abordaram também. E aí agora eu quero trazer para vocês, assim, outros aspectos para a gente pensar a partir da minha realidade. Então, pensar um pouco da masculinidade que o social me cobra, que a nossa cultura, que as pessoas que convivem comigo, estão ao meu redor me cobram, e a masculinidade onde eu tenho me encontrado. Então, uma questão de um aspecto, ao mesmo tempo que estou falando muito pessoal, de uma realidade minha, eu estou trazendo do meu convívio em sociedade, assim. E aí, para a gente repensar e para vocês pensarem também se na dinâmica, no convívio de vocês, se está muito diferente do que eu vivo, assim, para a gente discutir um pouquinho. E para falar desses dois eixos, eu vou trazer alguns aspectos aqui referente à expressão de gênero e papéis de gênero. O que é isso, né? Expressão de gênero é como a pessoa se manifesta publicamente por meio do seu nome, de vestimenta, acessórios, corte de cabelo, formas de falar, a linguagem corporal e outros aspectos de escolha na sua aparência e em outras formas de se comunicar com a sociedade. Ok? Eu vou trazer exemplos aí para ficar mais claro. E os papéis de gênero, conhecidos também como papéis sociais, é o modo de agir em determinadas situações conforme aquele gênero, né, atribuído, que é ensinado às pessoas desde o nascimento, que a gente conhece bem. Ah, ser menino é... Aí vem aquela série, né, aquela lista, falando o que é ser menino. E ser menina é... Aí tem a outra lista. Esses são os papéis de gênero, né? Essa construção de diferença entre homens e mulheres. E isso também é de cunho social e não biológico, ou seja, né, criado por nós enquanto sociedade. Aí vindo para os exemplos, né? A masculinidade social que me cobram. Eu vou trazer aqui um exemplo sobre roupas e acessórios. E assim, são todos casos reais, tá, gente? E acho importante também demarcar que eu me expresso socialmente, que eu externei, que eu disse para o outro a forma como eu me identifico enquanto um homem trans há pouco mais de um ano. Não tem nem 2 anos que eu comecei esse processo de externalizar para o outro que eu me identifico como Ian, tá bom? Então, ainda mais... E aí foi em contexto de pandemia. Tem pessoas que me veem hoje na rua e que me conheciam antes, eu tenho 32 anos. Então, tem pessoas que me conheceram antes, né, dos meus 30 anos, hoje nem me reconhecem mais na rua. As que me reconhecem porque me seguem em rede social ou têm contato comigo de alguma forma, aí vem com alguns questionamentos. Opa, peraí, né, Ian? Se agora você se identifica como um Ian, como um homem, e aí vai vir esses exemplos que eu vou trazer para vocês. Quando eu pego esse fragmento de roupas e acessórios, eu sou cobrado porque eu uso calça justa. Já me falaram assim, nossa, Ian, mas essa calça não está muito apertada para quem se identifica enquanto um homem? Recentemente, semana passada, eu fui questionado por um outro homem, ele olhou para mim, eu estava com uma bermuda de tectel, alguma coisa assim, e ela é uma bermuda branca, um comprimento assim, um pouco acima do joelho, e tinham frutas, banana, maçã, tinha a estampa de frutas. Aí essa pessoa olhou para minha bermuda e falou, uai, isso não é uma bermuda de homem, isso é uma bermuda de mulher. E num outro momento, quando eu estava iniciando, né, esse processo de externar a questão de me identificar enquanto homem trans, eu estava procurando equipe profissional porque eu uso testosterona, né, que é o hormônio que me traz algumas características com as quais eu me reconheço. E quando eu estava no médico, né, nesse procedimento para iniciar o uso da testosterona, ele olhou para minha bolsa
que eu estava usando no dia era uma bolsa jeans. Gente, ela tá até aqui, ó. Vou mostrar ela para vocês. Uma bolsa jeans. Eu acho que ela não tem nada demais, mas enfim. O médico olhou para essa bolsa e falou: uai, mas essa não é uma bolsa feminina? Você está usando bolsa de mulher? Aí eu dei a mesma resposta, tanto para a pessoa que me questionou pelo meu short com frutas e pela minha bolsa, que foram pessoas diferentes. Eu falei: olha, para mim, isso é uma bolsa e isso é um short. Para mim, isso é roupa. E para mim, roupa não tem gênero. Para mim, é uma roupa que eu me senti confortável em usar. Para você, tem? Achei estranho. Aí esse médico, ele olhou para mim e falou: nossa, eu tô sendo preconceituoso, né? Me desculpe. Realmente, bolsa é bolsa. E a pessoa que falou do meu short foi meu pai. Meu pai olhou para mim e falou: não, filho, isso aí não é bermuda de homem, não. Aí eu falei: pai, de novo, para mim, bermuda é bermuda. Inclusive, essa aqui eu comprei lá na seção da loja, que eles falam que é a seção masculina, mas para mim tanto faz. Mas eu acho que é importante você começar a pensar se roupa deveria ter essa classificação, assim. Mas eu vou respeitar seu processo de entender tudo isso, e se você quiser trocar ideia, eu estou aqui. E aí, outras questões falando de roupas e acessórios, né? Eu tenho tatuagem, tenho 2 tatuagens que já me foram questionadas. Eu tenho um laço aqui atrás, na parte aqui do meu braço, aqui, acima do cotovelo, e nas minhas costas eu tenho um lírio. Já fui questionado se isso também são tatuagens de homem. Eu uso brincos, eu pinto as minhas unhas, hoje não estão pintadas pela correria e tal, mas gosto. E, assim, há sempre um estranhamento, sabe? Quando olham para mim e falam: não, peraí, você não é um homem? Que homem é você? A partir dessas questões. E eu confesso para vocês que, num primeiro momento, não é fácil lidar com isso, sabe? Principalmente para mim, que já fui lido socialmente por tanto tempo como uma mulher, mesmo sem me reconhecer como tal. Aí hoje, embora seja um processo subjetivo, eu dizer para o outro que me identifica enquanto homem, essa validação do outro, embora eu não precise dela, eu vivo em sociedade. Então, isso também me afeta de certa forma. Criar hoje meios de falar: não, isso não é meu, essa pessoa me questionando se eu uso uma bermuda que é de homem ou não, eu não tenho que me apegar a isso e trocar minha bermuda. Essa pessoa que tem que entender melhor sobre, né, essas diferenças, até chegar nessa diferenciação, eu também sofri com isso. Porque muitas vezes, né, a gente sai de uma caixinha que a sociedade colocou. No meu caso, eu saí dessa caixinha que, ao verem que eu tinha uma vagina, me nomearam como mulher. Como eu não me reconheço nessa caixinha, eu saí dela com muita dificuldade para então dar conta de dizer como eu me reconheço. Aí hoje as pessoas querem me colocar numa outra caixinha. Não, peraí, então você se identifica como homem, você tem que seguir esse script aqui. Mas aí, até entender esse processo e saber que eu não preciso estar e caber certinho em caixinha nenhuma, é uma questão, porque eu vivo em sociedade e eu adoro me relacionar com as pessoas. Trazendo aí, né, outros exemplos, até para tentar não me delongar muito. Quando eu penso na questão do meu corpo, eu fiz uma cirurgia, né, na retirada da mama, porque era algo que me incomodava muito, o volume da minha mama. Então, eu fiz uma cirurgia chamada mastectomia masculinizadora, onde eu tiro esse volume. No início, quando eu fui procurar, né, realizar meu grande sonho, que era uma das coisas que eu mais queria do universo, assim, que era uma coisa que me incomodava muito, eu queria uma cirurgia que não deixava marcas. Por quê? Era muito mais fácil quando eu estivesse à frente de outras pessoas, se não tivesse marcas, as pessoas não iriam apontar para mim como alguém diferente.
é o que a gente chama de ter a passabilidade. O que é isso, né? Eu encontrar com qualquer um de vocês na rua e vocês não ficarem olhando para mim falando que ser humano é esse? Esse ser humano é uma mulher? É um homem? Ah, tem umas características que parecem de mulher, tem outras que parecem de homem. E aí, quando dizem que a pessoa é passável, que ela tem passabilidade, é vocês me olharem na rua sem me conhecer e falar, opa, esse é um rapaz, é um cara, é um homem. E por que eu queria inicialmente ter essa passabilidade? Eu confesso para vocês que principalmente pelo medo da violência, porque nenhum de nós somos iguais. Se vocês pararem a olhar, pensar assim, 3, 4 pessoas que vocês conhecem, principalmente alguém da família que às vezes tem características próximas a vocês, eu duvido, até quem tem irmãos gêmeos, eu duvido que vocês vão falar, nós somos iguais. Porque todo mundo tem as suas diferenças, seja em modo de agir, modo de pensar, seja como for. Mas, ainda assim, algumas diferenças não são toleradas na sociedade, né? Algumas diferenças são justificativas para o outro de nos assassinar, de nos violentar. Então, inicialmente, eu queria alcançar essa certa passabilidade por esse medo da violência. E aí, quando eu fui consultar um médico, ele foi e falou, olha, eu te indico fazer a técnica que faz um corte dos dois lados. E esse corte, ele traz marcas, traz cicatrizes. Aí eu falei, ah, não acredito e tal, que não sei o que, nananã. Gente, hoje essas marcas, essas cicatrizes, são coisas que eu trago com maior orgulho e que eu jamais faria uma outra cirurgia, tatuagem por cima, qualquer coisa para inibir, para tampar, porque hoje eu tenho orgulho que elas estão aqui, porque elas fazem parte de mim e do meu processo. Mas, de novo, né? É um processo que eu vou construindo e me identificando enquanto um sujeito singular e não querendo encaixar direitinho nessa caixinha que tentam me colocar do que é ser homem. A questão da força física é demonstrada tanto no corpo, já me foi questionado assim que eu nomeei para algumas pessoas, olha, eu me identifico como Ian, estou passando, né, por esse processo de transição, etc. Ah, Ian, então você vai começar a malhar? Vai ficar fortinho? Nossa, vai ficar gato demais. Ô, Ian, ó, já que você se identifica como homem, bora para academia. Eu tinha que me enquadrar novamente nesse dito aí do que é um homem aceitável para a sociedade. E assim, coitada da expectativa dessas pessoas, porque, gente, não tenho zero marcações de músculo, não fui para academia, porque não é algo que eu me interesso tanto. Eu até gosto de atividade física, mas eu gosto para me sentir bem, para pensar no aspecto da minha saúde, não nessa questão corporal, sabe, de marcas no corpo. E também, um belo dia, estava aqui em casa, uma pessoa veio buscar um guarda-roupa, e aí essa pessoa é minha ex-companheira, né? E ela veio, contratou uma pessoa para ajudar ela a levar algumas coisas. E ela foi e falou assim, Ian, você pode ajudar ele a carregar o guarda-roupa? Falei, claro, afinal de contas pensei comigo, eu sou um homem, né? Eu tenho que ter força para isso. Vocês não têm ideia o quanto eu sofri. Porque, assim, eu poderia ter a força de carregar um guarda-roupa? Poderia, assim como ela também, às vezes, poderia ter muito mais força que eu. Por que que eu não virei para ela e falei, eu ajudo, mas ajuda a gente também? Mas não. Por um momento, eu também quis ocupar esse lugar, até para aquele cara que estava com ela aqui, que é um cara que ela contratou o serviço, que eu não fazia a menor ideia quem era. Se ele dava conta de carregar, eu também dava. Gente, sofri horrores, porque o trem estava pesado pra caramba. E ao invés de eu pôr um pano na mão, eu quase fiz cortes na mão, assim, pelo jeito que peguei guarda-roupa. Mas foram aprendizados, sabe? Porque depois eu fiquei pensando, eu queria provar o quê para quem, tendo uma atitude como essa? Mas são lugares que colocam a gente, sabe? Para dizer da nossa masculinidade. Meu comportamento, assim, uma das primeiras coisas que me fez pensar muito em quem eu era e se eu queria corresponder a algo para alguém.
no meu trabalho, pouco antes, quando eu disse, né, essa questão de externei também, a questão que eu iria passar por um processo de transição, estava quase a gente entrando naquele período de pandemia, onde eu vim para home office. Mas num breve período eu ainda estava trabalhando presencialmente. E aí eu conversei com a minha equipe, com as principais pessoas que eu tinha contato sobre essa questão da minha transição. E aí, ok, né? Tive um acolhimento muito especial de todos e todas, assim. Eu sou muito feliz, sabe? Em ter pessoas ao meu redor que fazem completa diferença na maneira como eu vivo, assim. E no meu trabalho não foi diferente. Porém, eu, nesse lugar aí, né, de identificar o que é do outro e o que é meu, outro dia, indo para o trabalho, eu me peguei andando com uma postura diferente da que eu andava normalmente. Eu estava andando mais ereto, mais erguido, assim, uns espaçamentos, uns passos mais rígidos. Aí eu parei literalmente e pensei, por que que eu estou andando desse jeito? Eu nunca andei assim. E aí eu percebi que não era algo meu, mas era um medo que o outro não me visse enquanto Ian, porque eu andava de um jeito que talvez para os outros poderia não ser um andar de homem. Eu falei, nossa senhora, eu preciso muito de ir lá ter meu dia de terapia, porque o que é isso, né? De conversar com a psicóloga, não é possível, para eu entender esse processo, para eu não pegar para mim esse ideal que não existe, imaginário, de masculinidade dessa sociedade que ela nos coloca assim. E aí já tô andando normalzinho, tá, gente? Do meu jeito, normal de ser. O normal para mim. E aí eu começo a perceber, sabe, o quanto que essas pequenas coisas podem tomar uma proporção muito grande na nossa subjetividade, assim. E aí eu acho que eu já falei bastante, né, Isabela? Me orienta. Há quanto tempo estou conversando com vocês? Eu acho que já é bom ir encerrando, porque eu tinha uns outros exemplos aqui. Foi ótimo, acho que são exemplos, são riquíssimos, assim, para a gente conseguir visualizar, né, as coisas de uma vida que não é nossa, né, assim. Uhum. Mas você acha que, tipo, eu já posso falar, não posso finalizar, né? Já chega, né? Eu vou... Acho que já a gente encerra 11h30, aí a gente fica uns 25 minutos Então, para diálogo, pode encerrar. beleza. Gente, o último exemplo que eu quero trazer para vocês é o quanto, nesse processo, né, de transição, eu precisei e preciso me reaver com o modo, né, que eu sou tratado e de tratar as pessoas do meu convívio, principalmente quando tem pessoas que se identificam enquanto mulheres ao meu redor. É bizarro alguns comportamentos que eu já imaginava, mas hoje fazer parte deles de alguma forma, eu fico assim, não, eu não posso compactuar com isso. Então, eu vou trazer um exemplo muito simples. Eu entrei num Uber com a minha ex-companheira, ela chamou o Uber, então aparece o nome dela lá, né? Tudo identificado com ela. Ela entrou, logo depois eu entrei. O motorista olhou para trás e se dirigiu a mim, confirmando o trajeto. Quem pediu o Uber foi a Camila. Então, ela sabia o trajeto. Era para ela, no mínimo, que ele deveria perguntar. E aí eu falo para ele, olha, ela vai te dizer por que que ele tem que se referenciar sempre a mim, quando tem um homem e uma mulher presentes. E eu acho que a gente tem que perceber se isso não é muito normalizado, né, nas nossas relações. E tem vários outros exemplos onde eu ando pensando assim, o meu espaço de fala e como eu posso contribuir para que não perpetue esse lugar de masculinidade tóxica e frágil. Então, eu acho que é isso e espero ter contribuído de alguma forma e agora eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é ouvir vocês também. Obrigado. Vamos trocar, abre minha câmera, gente. Elô tá de castigo. Peraí. Ah, muito bom as câmeras abertas.
Ó, várias agora Opa, abriram. obrigada, gente. Eu estou aqui. Ah, por favor, abre. Vou trocar agora, Tabata. E Ariel, A gente teve vários comentários aqui no chat. Muita gente querendo mostrar essa conversa nossa para outras pessoas. Achei isso muito bacana, assim, querendo passar a palavra, porque realmente tem muita gente que precisa ouvir. E uma coisa que eu percebo que quem mais precisa ouvir é quem mais foge desses diálogos, assim. Quem está mais engessado nessa masculinidade não se propõe a conversar, a estar nesses debates. Então, a gente tem que tentar levar mesmo. Edirlene fez uma pergunta mais cedo, eu perdi aqui, mas ela perguntou como que o Ian fez a certidão, porque ela tem um amigo que está precisando e está sofrendo muito. Aí, se você puder responder, Ian, como é que funcionou e tal, para ela falar com o amigo dela. Tá, joia. Olha, é um processo que depende de algumas várias documentações. Então, eu vou deixar aqui, gente, meu Instagram, vocês conseguem me localizar como Ian Brandão, porque aí quem tiver interesse eu posso passar até a lista de documentos, tá? Porque senão eu vou me delongar muito aqui na fala. Mas de forma geral, assim, se a pessoa for menor de idade, ter menos de 18 anos, não gosto do termo menor, mas aí é outro pior. Se a pessoa tiver menos de 18 anos, ela vai precisar de autorização do responsável, é outro processo. Se for maior, mas também precisa de toda essa questão da documentação. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, aí tem uma série de documentos, né, que a gente precisa providenciar, levar até o cartório, onde a gente vai fazer a troca, não necessariamente é o cartório onde você fez a sua primeira certidão, que às vezes a pessoa fez a certidão no interior, alguma coisa assim, ela pode, por exemplo, se morar em BH, fazer essa retificação do documento num cartório de Belo Horizonte, não tem problema. Só precisa levar toda essa documentação e pagar algumas taxas. Mas aí eu posso repassar e eu vou indicar aqui também um Instagram que chama Bicha da Justiça. Lá traz muitas informações acerca de como fazer esse procedimento da retificação dos documentos, não só a certidão, mas como identidade e outros afins, como também de como a gente ter acesso aos nossos direitos nas mais largas proporções, assim. Mas eu acho que, de forma geral, eu consegui responder um pouco, né? Sim, sim. Ela agradeceu aqui, conseguiu pegar. Então, gente, quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta para o pessoal, ligar a câmera aí, o microfone. Estamos aí. E chat também, para quem não ô se Ian, sente à vontade. coloca no chat os arrobas e o grupo, vocês também coloquem aí, para a gente ampliar esse diálogo, né, nas redes também. Com certeza. Você coloca aí, Apus? Eu queria falar algumas coisas. Deixa eu colocar aqui, Marte. Vou confirmar e coloco, tá? Mas foi interessante demais, Ian, a gente ter trago o conceito da caixa do homem e você trouxe vários exemplos, assim, de uma parada de como ela existe mesmo, saca, assim. E eu fiquei rindo algumas horas aqui, às vezes nem era para estar rindo, porque acaba sendo até, tipo, assim, tipo, meu Deus, saca, assim, tipo, sabe, tipo, chega a ser, tipo, uma coisa que você fala assim, não é possível que isso rola, né, assim. E, assim, eu lembro de um vídeo que eu vi,
também de um homem trans falando, eu acho que foi no canal Papo de Homem, ou Silêncio dos Homens, e ele comentando que antes ele chorava muito e tudo, demonstrava muitas emoções, só que depois da transição ele começou a engolir o choro, sabe? Começou a querer ser aquele homem, sabe? E assim, é realmente isso que você trouxe, que eu achei muito massa, assim, esse compartilhamento, porque assim, tá tão impregnado, né, assim, que se a gente não toma cuidado, a gente começa a tecer essas regras automaticamente, né, assim, tipo, e não para, né, a não ser que você pare realmente, igual você falou, tô andando e que parei, saca, assim, eu acho que é exatamente dessa forma, assim, que a gente consegue estar ressignificando nosso pensamento, reentendendo, né, assim, e mudando, porque não dá, assim, igual o Lucas falou no início, que não dá, a gente não dá carteirinha de homem desconstruído, sabe? Não existe isso, sabe? Às vezes eu fico até com medo de vir aqui numa roda de conversa dessa com o Marte, né? Com um grupo de masculinidade, tipo assim, daí a pessoa olhar para mim, não, ó, o desconstruído aí, sabe? Só que assim, não é assim, galera, sabe? Eu acho que é sempre uma construção e vai ser assim, ó, pode aguardar um tempo, saca? Assim, para conseguir ressignificar todos esses signos, o dicionário que o Ian comentou. Fiquei curioso de fazer essa travessia dentro do dicionário, no significado, sabe? Eu acho que eu corri muito na fala, eu vou empolgando. Vou falar devagar. Mas pegar esses significados e ir percorrendo, eu achei esse caminho muito interessante e cria a caixa do homem dentro do significado, né? Você vê, ela está impregnada não só na cabeça das pessoas, né? Já está meio que escrito, né? Denominado como sabe? Isso é muito absurdo, sabe? Assim, se você for parar para pensar, tipo, vamos abrir alguma coisa, vamos mandar lá pro dicionário Aurélio, né, as modificações que queremos para ele fazer essas alterações, enfim, delírios, né? Mas assim, acho que existem possibilidades desses movimentos assim organizados de se acontecerem. E é isso, assim, eu fiquei e um convite a você, Ian, de colar com a gente no Marte um dia para trocar uma ideia assim com a galera do Marte também, que eu acho que falta assim outras pessoas trazendo outros questionamentos, né? Porque às vezes fica lá eu, Oli, Hugo, Cid, né? Nós todos somos héteros, né? Brancos e aí às vezes o diálogo a gente sente que fica meio engessado assim em questionamentos parecidos, né? É lógico que é difuso, porque são várias pessoas, mas às vezes fica um pouco engessado e a gente fala, pô, a gente precisava de uma pessoa aqui, sabe? Precisava de uma pessoa ali. Eu acho que essa troca ela é muito significante, assim, sabe? Que aí você realmente está dialogando com a outra pessoa, né? Você não está imaginando da sua cabeça situações. Enfim, gente, agradeço sua fala, Ian. Você faz, velho. Foi muito massa. E eu Eu que reforço o agradeço. convite aqui, viu, Ian? Reforço o convite, será um prazer tê-lo com a gente. Não só você, né? Todo mundo que quiser. Mas acho que suas falas ali vão ser muito acrescentadoras. Eu já vou colar, já tô colado. Eu já ia pegar aqui os arrobas, todos os contatos para a gente conversar assim, porque eu compactuo, né, com essa questão que o Apos traz de que, gente, tem coisas que a gente vai conversar com as pessoas, aí elas trazem aquele termo, ah, não, esse mimimi de novo, porque são coisas que as pessoas falam assim, não é possível que isso existe ainda hoje. Gente, existe. Existe. E existe porque a gente reproduz. Existe porque a gente que faz parte dessa construção, quantas vezes na minha fala eu demarquei que esse lugar, né, de o que é ser homem, do masculino, do feminino, do mulher, é tudo construído socialmente, não é nada pronto. Porque se é feito pela cultura, por nós, quem vai gerar a mudança somos nós. Talvez a gente ainda não tenha essa moral toda, né, para ir lá e mandar uma mensagenzinha para o Aurélio e falar:
o significado que a gente quer que coloque, mas uma forma de fazer com que eles repensem como está é o nosso movimento mesmo. E seja mínimo, né, ou macro. A gente precisa começar de algum lugar. Então, assim, a fala que vocês trouxeram, essa questão do grupo, de onde vocês estão alcançando e ocupando também, me fez pensar muito, assim, sabe, do quão é importante a gente se articular e estar juntos mesmo pensando nessa mudança. Outra coisa que me chamou a atenção, enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui o grupo de participantes e fui ver quem estava aqui com a gente, né? Pela nomeação, que também eu posso estar errado, né? A gente coloca o que é o nome masculino, o que é o nome feminino, mais uma coisa construída pela gente. Mas eu fui verificar que está bem dividido, quantidade de pessoas que se identificam enquanto mulheres e enquanto homens, que estão participando nesse momento dessa troca com a gente. E a gente tem que ver o quanto que isso é potente, porque as pessoas que se identificam com o feminino, com o ser mulher, elas são de extrema importância na desconstrução desse lugar também, do que é ser homem e do que é ser masculino, e na reconstrução. Então, eu acho mesmo que é um diálogo que todos nós precisamos entender que nós somos atores de mudanças. Perfeito. Edinho quer falar? Oi, gente, bom dia. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque está cortando um pouco aqui. Eu nem vou abrir a câmera, porque senão corta mais. Pode me dar um ok? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Beleza, bom dia, então, para todo mundo. Eu recebi o convite lá, eu sou Edinho, sou hétero, sou homem cis, sou criador do grupo Observação Masculina, e aí eu recebi o convite lá para que a gente pudesse participar aqui na troca, só que eu vi o convite atrasado. Bem, eu adorei a fala aí de todos, do Ian. É espetacular, né, a gente saber que podemos ser homem de todas as formas, né? E eu vou falar rapidinho, porque também eu tenho duas crianças aqui, hoje eu estou por conta delas, mas eu fiz questão de vir para falar que a masculinidade, ela não necessariamente ela tem que ser tóxica, né, cara? Ela pode ser revestida ou transformada para o bem comum de todo mundo, né? A masculinidade, ela pode ser uma coisa boa, né? É isso que a gente gostaria de quebrar. A observação masculina é um grupo de reflexão masculina, é um grupo de escuta, porque esse masculino que a gente vê agora, esse masculino que a gente, né, que muitas pessoas colocam como tóxica, isso machuca nós homens, né? Isso é cruel com a gente também, com os homens que enxergam o mundo de outra forma, né? Com homens que enxergam a possibilidade de mudar esse mundo que nos incomoda mesmo, né? Seja ele homem hétero, seja ele homem homossexual, transexual, independente do gênero. E é importante a gente ter esses espaços de fala masculina, esses espaços que o homem possa conversar e falar sobre essa masculinidade, né? Porque isso é potente, como vocês falaram aí. Então, só para fazer essa partilha aqui, eu queria agradecer a oportunidade desse diálogo. Eu acho que todos ganhamos, né? Todos ganhamos, a sociedade ganha, e é só para evolução mesmo. Muito obrigado. Vocês querem comentar? Eu queria falar, só que achei muito massa de conhecer mais um grupo de homens, né? É sempre bom e é difícil de achar, né? Enfim, muito massa, viu? Vou trocar figurinhas. Oi, gente, eu também gosto de trabalhar com honestidade, viu, Ian? E a gente tem feito vários eventos durante o semestre, praticamente uns 2 por mês, assim, e essa foi a temática que teve menos inscrições. E isso
me surpreendeu, assim, sabe? Por que que esse tema não chamou atenção tanto quanto os outros, assim. E a minha pergunta, eu acho que tem, meu tópico, né, de discussão, tem um pouco a ver com isso, assim, por que que isso não... Por que que vocês acham que tem uma dificuldade de acessar as pessoas, né, essa temática? O que que vocês acham que pode passar aí, que constrói essa barreira, sabe? Quer perguntar de uma vez, Ariel? Falar, e aí a gente já junta as duas coisas. Obrigado, gostaria. Queria dar um relato meu. Durante toda a minha infância e adolescência, assim como qualquer homem, a gente é ensinado a falar com voz grossa, aquelas coisas básicas, né? E comigo também sofri muito com isso. Eu nunca tive aquela voz grossa. Nunca, nunca. Então, assim, eu sou um homem gay, abertamente gay, e nunca consegui me encaixar nesses padrões, sabe? Não, você tem que sempre usar roupa assim, você tem que falar assim, você tem que agir assim. E isso é muito difícil. Você fala, pelo amor de Deus, vão caçar serviço. Gente, pelo amor de Deus, gente, a pessoa que fica tão incomodada falando o que você tem que vestir, falando isso, falando que aquilo, tá bom, tome. Ai, ai. Parece que a gente desde pequeno tem sugar daddy e não sabe. Que fica seguindo, olha, faça isso, se vista assim, tá? Dessa forma, fale assim. Fala, tá bom, sugar daddy, ok, tá? Mas quero meu dinheiro antes. Mas é muito difícil, sabe? Eu acho que eu hoje em dia sou muito tranquilo, sabe? Eu hoje que estou me descobrindo assim como a minha forma de ser homem, sabe? Cara, eu penso como é que eu quero ser homem nessa sociedade, como que eu realmente quero, sabe? Então assim, aí eu vou me descobrindo, eu quero ser assim, dessa forma, entende? Sendo realmente quem eu quero ser, sem nenhum tipo de tabu e sem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que isso é muito importante pra gente, sabe? E tem me feito só bem até hoje. E eu acho que é isso. Oi, gente. Eu queria falar só uma coisa rapidinho aqui. Achei interessante demais a, a reunião aqui e as falas, mas eu ainda me pego ainda muito em alguns paradigmas assim que eu não consigo muito quebrar, mas eu entendo o que o Ian fala muitas vezes na questão da diferenciação da leitura biológica, da leitura social, né, que tem muito essa diferença, que o biológico não tem nada a ver com o que o social tenta incutir na gente, mas eu acho que, no mínimo, assim, além da reformulação que se deveria ter, né, nesse discurso biológico sobre o que é o gênero mesmo em si, mas eu acho que deveria se ter um pouco mais de coerência mesmo na literatura científica mesmo, assim, como um todo, para realmente não se esbarrar mesmo nesses impasses, assim, de regra, de falar que tem que ser assim, ser assado. Mas eu acho que, assim, eu acho que a questão é mais... eu não sei como é que eu posso dizer isso. Assim, eu sou um gay, assim, eu sou um homem gay, assim, mas eu sou bem heteronormativo, assim, sabe? Eu tendo a seguir muito essas regras que foram incutidas, assim, essa coisa de voz grossa, essa coisa de, de andar de uma forma mais máscula mesmo, né, assim. E até que o másculo também tem uma conotação meio ruim, mas assim, eu tenho uma amiga trans e que foi difícil demais para mim a aceitar isso. Foi muito difícil para mim mesmo aceitar isso, porque eu nunca tinha visto isso na íntegra, né, assim. E, enfim, a questão é mais porque
eu acho que desconstrução demais, eu acho que às vezes é ruim também, esse que é o ponto, entendeu? Eu acho que, assim, a gente tem que ter uns certos limites, assim, científicos, no sentido, às vezes, biológico da palavra mesmo. Porque o social, ele vai levar, assim, a leitura sociológica, ela leva muitas vezes a esses impasses, a essas interpretações erradas sobre as coisas. Mas a biologia, assim, eu acho que, por exemplo, no caso da questão do hermafrodita ou do intersexo, qualquer dele que seja, no caso, o que o Ian falou, assim, eu acho que, assim, desculpa estar usando esse termo, mas na biologia a gente chamaria isso de uma anomalia, né? Assim, a pessoa tem dois órgãos genitais. Não que ela não possa ser intersexo em outra maneira, mas especificamente do hermafrodita, a pessoa hermafrodita seria essa pessoa que tem os dois órgãos genitais. E isso seria uma anomalia, mas não que seria socialmente denegrido, assim, não que a pessoa, assim, sempre o que é errado é a leitura sociológica, eu acho, assim, a leitura sociológica ela sempre vai estar tendenciosa e vai estar sempre nesse lugar de categorizar as pessoas e taxar as pessoas nesse sentido. Mas aí uma leitura biológica mais apurada e talvez também não chamar de anomalia e chamar de uma outra coisa, né? Assim, talvez poderia ser uma leitura científica mais apurada, porque eu não acho que a gente deva ser homem de qualquer maneira também não, entendeu? Porque eu acho que a gente tira muito do que a gente é como ser humano mesmo, assim, como eu vivi, como meu pai viveu, como meu avô viveu, como eu sempre vivi, como eu sempre quis e gostei de viver e como eu sempre acho que se deveria viver como homem, assim, como um homem deveria viver. Acho que princípios devem ser estabelecidos, mínimos que sejam assim, sabe? Mas assim, eu tento me desconstruir ao máximo e tudo mais, mas tem coisas que às vezes eu não consigo suportar, assim. Tem coisas que eu não consigo entender, assim. Eu vou falar isso porque também eu não consigo ser menos transparente, assim. É uma coisa que eu ouvi falar esses dias que tem um negócio que chama agênero. Eu acho muito estranho a pessoa falar que ela é agênero. Eu acho até aceitável a pessoa falar que ela é não binário, mas o agênero, assim, para mim não faz o menor sentido biologicamente falando. Porque a pessoa, de qualquer maneira, ela foi atribuída a algum gênero no início. E depois, posteriormente, ela pode redefinir esse gênero, mas de qualquer maneira, algum gênero ela não é agênero. Enfim, é a minha opinião, ninguém precisa pensar igual eu, mas eu estou no meu processo também de entender essas coisas, mas eu acho que eu não devo me desconstruir a ponto de não ter mais nenhum limite metodológico, teórico, para querer entender o que eu acredito e para confirmar o que eu acredito também. Mas desculpa aí se eu fui meio invasivo ou qualquer coisa. Desculpa, eu quero saber seu nome para falar, que eu me perdi no seu nome. É Pedro. Pedro. Pedro, eu posso comentar, gente, por favor? Eu acho que não sei se Claro. tinha mais pessoas inscritas. Primeiro, eu quero te agradecer, né? Porque eu acho que isso é o principal objetivo desses espaços de trocas. Não é todo mundo vir falar que concorda e que pensa igual. Só que aí a pessoa que pensa diferente, ela tem que ter no mínimo coragem para também falar, não, peraí, gente, eu penso diferente, eu entendo as coisas um pouco diferentes, tá bom? Então, assim, eu te agradeço pela sua contribuição na questão da sua coragem de vir e dizer que está pensando diferente do que a maioria está dizendo até então, sabe? E aí, a partir dos seus pontos, do que você trouxe, eu também quero falar do ponto de vista, assim, né, do que eu vejo e tal, a partir do que a gente está trazendo aqui. Eu fui anotando aqui algumas coisas que você pontuou, aí quando você falou essa questão da mudança da literatura, né, a partir desses termos, algumas coisas assim, poxa, eu acho que devia ter uma mudança mesmo na literatura. Eu acho isso assim, eu concordo com você, e eu acho que essa mudança, mais uma vez, quem faz somos nós. Então, a gente precisa problematizar, a gente precisa trazer isso para o campo da literatura mesmo. A gente tem que ter esses espaços de trocas nossos aqui, mas a gente tem que levar isso para o meio acadêmico. Isso tem que se tornar produção mesmo. E parar também, por exemplo,
Não é que uma pessoa cis, hétero, que tenha outros marcadores sociais, não possa falar de uma experiência de uma pessoa trans, não heterossexual. Mas eu acho que a gente precisa que as pessoas que têm esse lugar de fala, a pessoa trans, não hétero, também escreva, porque é muito diferente a gente falar desses significantes, uma vez que a gente tem também essa experiência, esse lugar de fala. Então, a gente também precisa de ocupar esses espaços e que isso traz outra conversa, que é o acesso também para ocupar esses espaços. Mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar sobre isso mesmo. Quando você fala, né, que eu acho que é o ponto que você traz como principal de toda a sua narrativa, que você traz o seu insuportável, que você fala que desconstrução demais é difícil para você. Então, que você precisa partir de alguma referência do que é ser homem, no caso, né, pegando a questão para ter algo a dizer sobre isso. Aí, o meu ponto de vista, tá? Para mim, a desconstrução demais é o que a gente precisa, porque, para mim, o ser humano, ele não é pronto, ele nunca vai ser. E nem mesmo o biológico dá conta de se colocar como algo estável, porque nós, enquanto seres humanos, estamos mostrando para a própria biologia que ela também precisa se adequar com esse contexto de movimento de nós, enquanto seres humanos. E muitas vezes a nomenclatura, né, a interpretação do nosso corpo biológico vem do social. É a partir de nós que estamos aqui nesta época, o que a gente tem de novo, a gente faz uma leitura sobre o que o corpo biológico está nos apresentando, a gente vai lá e nomeia aquilo. Então, por exemplo, a questão da pessoa intersexo, né? Essa pessoa, há algumas décadas atrás, e ainda hoje, infelizmente, muitas vezes quando essa pessoa nasce, ela não tem nem a escolha de dizer, olha, eu quero que o meu corpo biológico se mantenha da forma que eu nasci. Muitas vezes os médicos, eles se apossam desse corpo. Quando a pessoa nasce com essa questão da diferença, né, sendo colocada ali, olha, eu percebi que essa pessoa tem vulva, mas tem testículo. E aí, ao invés desses médicos repassarem isso para os pais desse bebê, eles fazem uma cirurgia e decidem qual que é o órgão que vai prevalecer ali, o órgão genital, se é o dito feminino ou se é o masculino. Isso é uma violência. Eles não têm o direito de fazer isso. E isso já foi feito e ainda é feito. Então, quando a gente trabalha com essa questão da norma, a gente pensa em violência, porque o ser humano, ele de fato não tem como. Quando eu falei, é impossível, a gente pode colocar 3 homens ou 30 mil homens, um do lado do outro, e a gente não vai encontrar nenhum igual a nenhum, porque nós somos mesmo seres diferentes. Então, se a gente pensar em micro ou macro, forma de ver o que é homem, a gente não vai encontrar nada igual. A gente pode encontrar formas parecidas em uma cultura de como essas pessoas são lidas. O problema disso é o quanto que esse dado como normal violenta as pessoas que vão ter a coragem de externalizar a sua diferença, porque diferença todos nós temos. O problema é que algumas pessoas vão ter a dificuldade de expor essa diferença por essa questão da violência, entendeu? Então, eu acho que eu entendo o que você diz, que para você se orientar, você precisa de referências. Mas eu gostaria, assim, da gente pensar um pouquinho que essas referências, elas são importantes para você. Mas aí a gente vive num mundo com milhões de pessoas. E, às vezes, a referência que você precisa e que faz sentido para você é muito diferente. A referência que você tem é uma referência que, se eu pegar para mim como referência e me situar nela, eu vou cair em extremo sofrimento. Eu não vou dar conta e nem vou suportar viver, porque é uma referência que não me inclui, que eu não faço parte.
Então, até isso, a criação de cada um, o que cada um vai ter como referência para se localizar no mundo é também diferente. Então, e quando você traz a questão, né, de nomear algo que tem em você e não tem em mim, aí você mesmo fala, olha, eu acho que não é o melhor termo, então a questão da anomalia, eu concordo que não é o melhor termo, porque coloca num lugar estereotipado, né, de algo diferente do ruim. E quando eu penso em qualquer diferença entre eu e você, eu sempre vou pensar na palavra diversidade, diferença mesmo, porque é assim que nós somos construídos, sabe? Então, eu vejo essas questões nesse sentido. E para finalizar também, para não me delongar, a questão que você traz do conceito da pessoa que se considera e se nomeia como agênero. Para quem nunca teve acesso a essa palavra, é só a gente pensar gênero, quando tem o A vindo antes, geralmente é uma questão de negação, né, gente? Então, é a pessoa que se diz agênero, ela não se reconhece nesse significante do que é gênero. E, novamente, gênero é uma construção social. Então, o que é dito que significa gênero aqui na nossa cultura brasileira, muitas vezes é bem diferente se a gente pegar numa cultura oriental, do que é um conceito de gênero. Então, para mim, existe sim a possibilidade, eu reconheço e, na verdade, eu respeito quem se identifica assim, porque é uma construção individual e subjetiva. Esse majoritário, né, esse significante de gênero, foi um acordo social, mas é porque uma maioria se identifica daquela forma. Mas aí a gente sempre vai ter alguém ou alguém que não se identificam. E aí essas pessoas também têm que ter voz, no meu ponto de vista, em o direito de dizer com o que elas se identificam ou não se identificam. Eu acho que é isso. Aí nós tivemos outras perguntas, tal, mas eu vou deixar talvez os meninos também contribuírem, só para não ficar centralizando a fala só em mim também. E muito obrigado, gente. Posso seguir, então? Após a gente pode responder a pergunta da Isabela. Se eu não me engano, foi sobre por que teve pouca adesão, né? Por que isso tem acontecido, enfim. Eu acho que talvez dê para a gente comparar um pouco essa questão dos privilégios, né? Às vezes a gente quer que a pessoa saia desse lugar do privilégio e ela não quer sair justamente porque está confortável ali. Então, acho que talvez a baixa adesão venha um pouco desse lugar, assim, de... Mesmo que a pessoa saiba, mesmo que o homem saiba a necessidade de participar disso, a necessidade de conversar disso, talvez ele sinta a sua, não sei, seus privilégios, seu lugar de o último da palavra, o mais... Que na questão do que Ian falou, né, que o motorista do Uber pergunta para o homem, não para a mulher. Não sei, ele não quer sair, não quer perder esse posto, talvez. Então, não participa, não dá quórum e mantém essa linha do homem privilegiado, assim, né? Pode ser por isso a baixa adesão. Talvez também não veem a importância disso, assim. Acho que é um caminho que ainda precisa ser traçado e que esse processo ele vai mostrar também a evolução, assim, sendo otimista e acho que espero que isso aconteça de fato, né? A gente, por exemplo, essa já ida do Marte para essa conversa na empresa, em Pirapora, já é uma coisa que mostra o quanto é importante a gente estar fazendo isso e a ideia é que a partir desses eventos, desses acessos, as pessoas a gente consiga perceber uma mudança e essa mudança atraia mais gente, assim. Acho que a esperança é essa, a ideia é essa, né? Quer complementar alguma coisa? Eu posso. Bom, Muito bem.
Tá, muitas coisas, né? Mas eu acho que é bem isso que o Lucas falou, né? Com relação à pergunta da Isabela. Tem essa questão do privilégio e a questão também do mimimi, né? Assim, tipo, eu não preciso disso, né? Assim, eu já estou resolvido com a minha masculinidade. Eu não sou preconceituoso, para que eu vou conversar sobre isso? Né? Eu acho que são várias essas barreiras construídas. Queria falar também, raciocínio aqui falhou um pouco, mas eu acho que um pouco do que o Ian falou antes, né? Assim, eu acho que o Ian fala muito bem. E eu acho que tem um lugar para mim que é da inclusão realmente, né? Nós estamos em um grupo aqui que as meninas trabalham com a inclusão, né? Pelo que eu entendi, é isso. E esse lugar da inclusão é o lugar do respeito, é o lugar de dar espaço para as outras pessoas se sentirem confortáveis nos ambientes sociais, nos ambientes acadêmicos, em todos os ambientes, né? Então, acho que eu parto do ponto de pensar sobre o gênero, de pensar esse conforto das pessoas em contato com outras pessoas, né? De realmente uma inclusão, de realmente um respeito. E até que ponto o que temos para a gente, né, como certo, não impossibilita o outro, né? Porque eu acho que estamos em um momento mesmo, igual o artigo, não, gente, o pronome neutro, né, que está sendo colocado em alguns países aí já, é realmente uma mudança da raiz, sabe? Essa discussão que a gente tem aqui é realmente uma mudança enraizada, né? Então, eu acho que é realmente uma mudança brusca e que vai incomodar, né? Eu acho que o termo homens incomodados, que o grupo Memo usa, que a gente está usando também no nosso grupo, eu acho que ele abarca toda essa ideia, porque é um incômodo mesmo, né? É estar disposto a se incomodar, a se movimentar, né? Eu gosto de usar muito uma metáfora, que é assim, que meus pais usavam comigo, que é de arrumar o quarto, sabe? Assim, na hora que você vai arrumar o quarto, você zoneia ele inteiro, sabe? Assim, tira todas as roupas, coloca para cima. Eu que tenho, tá vendo esses quadros aqui? Tem mais um tanto ali do lado. Na hora que vai arrumar o quarto, é uma confusão, sabe? Assim, tipo, só que você vai ajeitando, vai encontrando lugares para cada coisa, né? E essas coisas vão ali se unindo e cada uma tendo o seu espaço, né? Assim, e eu acho que é bem isso que é a procura, né? Assim, eu acho que é bem isso o lugar de chegar, né? Gostei muito de uma hora também que o Ian falou de espaço de fala, porque eu acho que o espaço de fala é muito mais viável do que falar lugar de fala, sabe? Porque às vezes eu sinto o lugar de fala como uma coisa também para oprimir a fala, sabe? Eu não tenho esse lugar de fala, então não vou falar, sabe? Eu não tenho lugar de fala, então não vou falar sobre gênero, sabe? Eu não tenho esse lugar de fala, então não vou falar sobre o feminicídio, sabe? Assim, eu acho que isso é uma imposição também para silenciar, né? Mas o espaço de fala é realmente, esse é o meu espaço de fala, né? Tenho esse lugar aqui, né? E aí basta a outra pessoa respeitar esse espaço de fala, né? E, enfim, eu achei esse termo, né? Até porque a gente também está em um espaço acadêmico aqui hoje, eu fui me tocar disso no meio daqui, mas, enfim, a gente tem que também dar uma desvirtualizada, às vezes, do espaço acadêmico demais, né? Eu também participo do espaço acadêmico lá da minha faculdade, às vezes é muito certinho, né? Assim, aquela coisa, a gente tem que se soltar um pouco para poder dar fluidez no diálogo também, né? Então, a gente fica preocupado se está falando certo, se não está, né? Às vezes deixa passar um plural e um singular junto ali, tem nada a ver, não. Sabe? Mas eu acho que é isso, assim. Eu respondi um pouco da Isabela, comentei um pouco do Ian, e essa coisa do lugar de fala que, para mim, hoje em dia está fazendo bem sentido. Antes eu ficava falando do lugar de fala, que sei lá o quê, e aí eu comecei a pensar, né, assim, porque realmente te silencia, né, e como uma construção coletiva, né, como a gente
como inclusão, né, como deixar que todas as pessoas falem, é necessário que todas as pessoas falem sobre tudo, né? Só que respeitando aquela pessoa que tem aquele espaço, né? Não pode sair atropelando, né? O que a gente faz muito, né? Assim, por isso que a gente trabalha muito no marketing, um termo que é escutativa, né? Que é realmente escutar o outro, esperar a fala do outro, né? Porque o homem, né? O homem adora sair atropelando a fala, já foi em boteco, em salão de barbeiro, sabe? Aquela coisa, assim, Mineirão, né? Espaços assim, é uma zona, um fala em cima do outro, ninguém se escuta, sabe? Fora sobrepor as falas das mulheres, né? Assim, sobrepor a fala de quem você acha que você é superior, né? Então, eu acho que são muitas coisas a serem discutidas, né? E teve essa ideia, né, de várias pessoas quererem compartilhar essa live. Eu já jogo uma proposta aqui também para vocês. Talvez a gente se organizar em um tema específico, abrir uma roda de conversa, dar uma conversada, assim, sabe? Porque eu acho que é sempre importante, porque a gente vai aprendendo junto, né? Eu vou sair daqui com várias outras coisas, já tenho umas coisinhas anotadas aqui, porque é isso, eu acho que a construção, ela acontece dessa forma. E realmente ter construções acadêmicas, né, científicas sobre esses assuntos que a gente está conversando é importante, sim, porque é para chegar em um lugar, né? Precisamos também organizar politicamente, né? Não dá só para, né? É necessário também, é uma organização, né? Enfim. Aí essa parte eu já não sei muito, vamos achar alguém para fazer para a gente. Mas, enfim, é isso. Eu acho que essa é a minha última fala também. Agradecer já aqui, Isabela, Maria, tá aqui comigo, a Tabata e a Heloísa que ficou aqui com a gente, né? E o Ian, foi um prazer estar nessa roda aqui com você. E é isso, gente. Eu acho que foi muito bom. Tá sendo muito bom, né? Eu não estou finalizando, não. Só estou falando que já passou do tempo, então já estou dando meus agradecimentos. Beleza? Arrasou, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que caminhar para o encerramento mesmo, para não agarrar o almoço do povo. As meninas aí já estão com os braços cansados de fazer a interpretação. Eu só queria também agradecer muito, Maria, pela organização do evento, Tabata também, e a Nai. E só comentar um ponto que eu acho que, por mais que estejamos num ambiente acadêmico, não é, né, assim, uma discussão proposta dentro do espaço acadêmico, eu acho que a ciência e a academia nunca vão dar conta de todas as formas de vida, embora muitas vezes também dê um sentido para a gente, assim, né, dar uma organização. Mas que eu acho que não dá para a gente basear na ciência as possibilidades de se viver e de lidar com o que a sociedade nos constrói, né? E a gente constrói a sociedade. Então, eu acho que é isso. Bom, vou só agradecer também. Muito obrigado a todas, todos e todos presentes. Obrigado pelo convite, Isabela. Essa troca realmente é aquela coisa, né? Se a gente sai tranquilo, eu acho que o encontro não foi tão bom. Então, se a gente sai com questionamentos, interrogações, é o que continua nos movimentando para repensar a nossa existência no mundo, porque nós somos muito mais do que só um sujeito subjetivo, né? A gente se dá nessa relação com o outro. Então, acho que é muito importante tudo isso, e estou saindo daqui sem dúvidas com muitas perguntas que talvez antes eu não tinha ou estavam adormecidas. Obrigado, gente. Lucas, se você quiser dar uma palavrinha final. Aproveitar que todo mundo deu, né? Não, é isso. Eu vou reforçar também a fala dos meninos. Agradecer o convite. Estender o convite também ao Marte, aos encontros do Marte. Todo mundo quiser participar. A gente tem até uma amiga nossa
que chama Luana, que ela tem um outro projeto que chama Crua, de mulheres, e a gente está pensando também em trazer um pouco dessa parceria, talvez, não sei o que pode virar ainda, mas é isso, foi muito, muito gratificante, muito reforçante, assim, também dessa questão de crescimento em conjunto, né? E essas dúvidas, essas falas, muito obrigado, e é isso, até a próxima, será um prazer participar de novo. É isso, gente. Agradecendo de novo, a Bela agradeceu, mas eu reforço, assim, agradecer demais a presença de vocês aqui, vocês terem aceitado o convite de vir aqui nessa manhã de sábado conversar um pouquinho com a gente, trazer essa pauta aí que é tão necessária, que ainda precisa ser muito conversada, muito expandida ainda, mas aos pouquinhos a gente chega lá. E é isso, gente. Obrigada também a quem ficou aqui com a gente até agora. Eu reforço para o pessoal que participou, preencher o nosso feedback, que é muito importante para a gente ter uma noção de como que a gente está indo, para os próximos eventos e tudo mais. Bela deixou aí também o link do nosso próximo evento, que é o último do semestre, que é sábado que vem, que é sobre sociedade inclusiva. Então, fiquem aí convidados para participar conosco. Agradecer também Tabata, Elô, que interpretaram aí lindamente para a gente nessa manhã. E é isso, gente. Bom feriado não, ó. Bom fim de semana. Já estou emendando feriado aí, ó, Bela. Cuidado. Cuidado que Feriado de segunda não Natal. apareça. Mas bom final de semana aí para todo mundo. Bom almoço. Já está todo mundo aí com estômago colado. Obrigada, gente. Valeu demais. Até a Tchau, gente. próxima. Obrigado. Até, gente. Tchau, tchau.